Salmo 74. O título da mensagem de hoje é Quando a Vitória Não Vem. Nós estamos no meio do acampamento. O título, o tema da nossa reflexão como igreja tem sido Mais que Vencedores. Fomos lembrados, desafiados pelo pastor João Pedro, e Jeová, o Senhor, e é a nossa vitória. Jeová Nissi, minha bandeira. Fomos lembrados, exortados pelo pastor Fábio, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Salmo 74 nos traz uma pergunta, nos traz uma situação: quando a vitória não vem? Irmãos, daqui de cima nós, quando expomos a palavra, nos defrontamos fisicamente com os irmãos, e com o passar do tempo os irmãos representam histórias de luta contra o pecado, luta contra situações difíceis, provações, e testemunhamos diversas situações participando juntos. E não precisa de muito tempo de ministério pastoral para ver que muitos de nós sofrem com essa pergunta: e quando a vitória não vem? E quando a vitória não vem? Quando às vezes o grito de vitória não sai da sua boca, verdades talvez são proclamadas e sequer você tem ânimo, entusiasmo, força física e espiritual de dizer um amém ou expulsar algum tipo de reação. Sua alma está cansada, derrotada, e a vitória é a última coisa que passa na sua cabeça. E quando a vitória não vem? O sentimento é que Deus se esqueceu. O salmo que nós estamos prestes a ler reflete a experiência de um salmista que lança a pergunta: até quando? Sua alma está desesperada numa situação particular que o povo de Israel se encontra. Vamos ler o Salmo 74. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, do qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora todos esses lavores de entalho quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até ao chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Ora, Deus meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às animais do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua bola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários.
O Salmo 74 é o segundo salmo e terceiro livro do livro dos Salmos. Nós já temos transmitido para os irmãos que o livro dos Salmos ele é dividido em 5 coleções de salmos. 2 semanas atrás nós encerramos a segunda coleção do livro de Salmos com o Salmo 72. O Salmo 72 que nos traz a esperança do rei justo. O livro segundo dos Salmos encerra com a esperança de um rei justo, que viria trazer justiça no seu reinado. O segundo livro termina, e o Salmo 73 nos traz a experiência do salmista que não enxerga, não experimenta essa justiça. Aliás, ele começa com um questionamento de uma série de injustiças. E nós vimos na semana passada com o pastor Fábio que a visão estava desfocada. Havia uma perda de esperança por parte do salmista, que tirou seus olhos do rei justo, que não se atentou às verdades do santuário, e por isso ele estava com a visão ofuscada da realidade. E vimos então, caminhamos no Salmo 73, esse ajuste de perspectiva. O Salmo 74 não é diferente. O Salmo 74 ainda é um lamento por aquela justiça prometida no Salmo 72 que não veio. O Salmo 74 é um lamento por causa da destruição do templo, destruição do santuário, o templo do Senhor e tudo que significava para o povo de Israel. O Salmo 74 então é aquilo que alguns estudiosos chamam de lamento. É um clamor, uma súplica nacional diante da dolorosa memória de que não temos mais o templo. O Salmo 74 é um apelo para a própria glória de Deus. Um inimigo desonrou o santuário, desonrou o templo, desonrou a glória do Senhor. As obras do livramento passado são lembradas nesse salmo, e provavelmente a perplexidade da destruição descrita no salmo é resultado de uma vida vivida em iniquidade e impiedade, denunciada pelo salmista no Salmo 73. Mas o clamor do salmista persiste. E quando a vitória não vem? Essa é a pergunta que o salmista clama e que está no centro do Salmo 74. E quando a vitória não vem? E a perspectiva que nós vamos analisar na primeira leitura do Salmo 74 é o contexto histórico. Porque talvez você esteja aí pensando, destruíram o templo, o salmista está triste, e daí? Porque a verdade é o seguinte: se por alguma razão a nossa igreja perder o quilômetro 11, nós vamos ficar tristes, talvez uma lágrima ou outra, nós vamos perguntar, e daí? E vamos nos reunir na casa do pastor Edson. Calma. Ali eu tenho que sair logo para levar os petiscos. Mas volta, nós vamos encontrar outro lugar para nos reunirmos. Porque o quilômetro 11 foi uma bênção de Deus para nos reunirmos, mas nós não estamos presos a este lugar. Por que então o salmista está triste? Porque não tem mais o santuário, porque profanaram o santuário. E para entendermos o que está no coração do salmista, então fazemos uma tradução do nosso clamor de hoje. Nós precisamos entender o que o tabernáculo, o templo, o santuário do Senhor significava para o povo de Israel. Porque a pergunta que ele faz vai fazer todo o sentido quando nós colocamos o Salmo 74 na perspectiva correta da revelação progressiva. E se você está prestando atenção no que está sendo projetado, o Salmo 74 ele se encontra antes da cruz de Cristo. Okay? O Salmo 74, historicamente, está antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 74, na história da redenção, está antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos, depois da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, aguardando a sua segunda vinda. Toda vez que você diz o nome da sua igreja, você proclama isso. Nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Historicamente, é onde nós estamos. E por que eu estou dizendo isso? Porque vão haver algumas diferenças significativas em como nós aplicamos o conteúdo do Salmo até quando o Senhor, quando entendemos as realidades espirituais às quais nós estamos submetidos e o salmista não. Entendemos a diferença do salmista e nós hoje ao longo da história nos ajuda a extrairmos os princípios, nos ajuda a enxergar a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Salmo 74. Então a primeira leitura, a primeira visitada ao texto bíblico, nós estamos na perspectiva
perspectiva do salmista, nós vamos entender, meu objetivo é tentar mostrar para os irmãos o que significa a destruição do santuário na perspectiva do salmista. Tudo bem? Estamos juntos? Ok, estamos juntos. Salmo 74. No Salmo 74, os versículos 1 a 11, o que nós vemos é um lamento desesperado. Irmãos, o livro dos Salmos é uma porta para a alma. Esses dias recentes eu estava conversando com o William Rubial. O William Rubial é um jovem da nossa igreja, um jovem casado, um jovem senhor da nossa igreja. Jovem senhor da nossa igreja, também seminarista. Não sei se você sabe, o William começou o curso. A ideia do William é estudar a Bíblia, ele vai usar o tempo de férias dele para estudar a Bíblia, para melhor servir na igreja. Okay? Ele não sabe, ele nem está se perguntando ainda se ele é um vocacionado ou não. Isso quem vai ajudá-lo a enxergar somos nós. Mas o ponto é, eu quero fazer esse curso para melhor servir ao Senhor. Glória a Deus para os jovens assim, amém? Amém. E o William Rubial, junto com o Emerson Tiguerno da Vila, okay? Estão ajudando os adolescentes, dando uma grande força, dando estudos bíblicos e etc. No seminário, ele tem se disposto então a uma série de ensinos, ele está se disposto à teologia, nós temos conversado sobre isso, e um dos nossos papos era sobre os salmos. Como os salmos são uma porta para a alma, as nossas experiências. Irmãos, nós temos conteúdo bíblico inspirado por Deus, que nos educam a experimentar a vida. Isso é boa notícia. Boa notícia porque muitas vezes nós passamos por sofrimento, nós passamos por sofrimentos autênticos, mas não sabemos lidar com eles. Boa notícia para você, existe um manual para que você saiba desenvolver, experimentar suas emoções. E qual é esse livro? Salmos. E onde eles estão na revelação progressiva de Deus? Antes da cruz de Cristo. Então nós vamos entender o que está se passando no coração do salmista para reinterpretarmos à luz da nossa realidade em Cristo Jesus e aprendermos a lidar com as nossas agonias e angústias. Olha que bacana. Então o lamento desesperado do salmista. No versículo 1, ele declara o seu sentimento de abandono. É claro no salmista o seu sentimento de abandono. E ele usa palavras que muitas vezes eu e você usamos para descrever uma realidade. Ele diz, para sempre, o Senhor me rejeitou para sempre. E é assim que eu e você muitas vezes descrevemos a agonia e a angústia que passamos. Senhor, até quando? Esse negócio é eterno? Isso não passa nunca. Eu já ouvi isso de tantos de vocês. Eu já pensei isso tantas vezes no meu coração. Muitas vezes já me peguei pensando, articulando, dizendo isso. Senhor, até quando? Porque no meio do nosso sentimento de angústia, o que passa no nosso coração é que é perpétuo, é que é contínuo. E aqui o salmista diz, Senhor, rejeita para sempre o teu povo. Há um sentimento de abandono, que é visto também nos versículos 10 e 11. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Esse salmista tem um inimigo concreto diante dele, tangível, que tem afrontado o povo de Israel. A destruição do santuário é algo real, um evento histórico. E agora ele se pergunta, até quando o Senhor vai nos rejeitar? Esse é o sentimento do salmista, um sentimento de abandono. A partir do versículo 2 e no versículo 3, ele faz um pedido para que o Senhor lembre do povo. Senhor, lembre do povo, o povo que você escolheu. O povo que você separou lá em Abraão ainda. E você separa Abraão. E constrói a fé de Abraão. E depois de Abraão, Isaac. E depois Jacó e Esaú. Os 12, os 13. Aquela família de 70 que vai para o Egito. E que fica lá 400 anos. De 70 viram milhões. Deus se revela a esse povo. Tira eles do Egito. Esse povo que o Senhor disse em Êxodo 19. Que seria uma nação de sacerdotes. Olha que bacana, Deus havia separado o povo de Israel para ser um povo representante dele na terra. Estrategicamente os coloca na Palestina, esse lugarzinho tão pequenininho, mas que era um corredor de passagem para toda e qualquer transação comercial do mundo antigo. Todo mundo tinha que passar por Israel. Uma nação que foi escolhida por Deus para ser uma nação de sacerdotes. E nesse ir e voltar de transações comerciais, eles tinham que conhecer este povo. E conhecer, entrando em contato com o povo, saberiam que existe um Deus. Então o pedido do salmista é, lembra do povo que o Senhor adquiriu. Nós somos o teu povo. Lembra do Monte Sião? O que era o Monte Sião? Representa a habitação do Senhor no meio do povo de Israel.
Esse lamento desesperado, ele é um sentimento de abandono, mas que ele está em sintonia com a sua identidade. Ele sabe quem ele é. Esse salmista, ele entende que ele faz parte do povo. Ele entende quem é o Senhor. Nos versículos 3 a 8, então, ele dá uma descrição viva e horrível causada por esses inimigos. Eles entraram no santuário, eles profanaram o santuário. Esse santuário que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. O salmista, meus irmãos, entenda isso, não está chorando porque um prédio caiu. Não é isso. O salmista está chorando, o salmista está clamando, porque a presença do Senhor não está mais no meio do povo. A presença do Senhor, que era uma presença exigente, porque Ele é um Deus santo, era também uma presença abençoadora. O Senhor não está mais no nosso meio. Ele está chorando desesperadamente, porque o Senhor não está mais no nosso meio. O templo se foi, e tudo que o templo representa na nossa realidade de fé se foi com Ele. Nós agora somos zombados, porque essas nações vieram, destruíram o templo e estão dizendo que são mais fortes que o nosso Deus. Esses adoradores de Baal, esses adoradores de Dagon, eles vieram aqui, destruíram o templo e agora estão dizendo: o nosso Deus é mais forte que o seu Deus. No final das contas, a agonia do salmista é um clamor, porque a glória de Deus está sendo usurpada. No final das contas, o salmista está triste, porque eles estão zombando do meu Deus, a quem eu tanto amo. A preocupação do salmista, a tristeza dele, não está relacionada apenas com o seu bem-estar, está relacionada com a glória de Deus. Então ele está desesperado, é um lamento desesperado. Essa horrível destruição causada pelos inimigos agora é vista pela ausência do santuário no meio do povo, e que tem implicações no relacionamento do povo com o Senhor. Versículo 9: já não há profeta. Já não há profeta. Isso não significa que nas ruas de Jerusalém já não tem mais aqueles camaradas em cima de caixas de fruta proclamando a vinda do Messias. Não é isso. O que o salmista está chorando é: Deus não fala mais conosco. Nós não ouvimos mais a voz do Senhor. Não há mais relacionamento com o Senhor, porque Ele não habita mais no nosso meio. Ele se esqueceu de nós. Ele se esqueceu de quem nós somos, nação santa dele. E o salmista está triste, está desesperado. Aí nos versículos 10 e 11 ele chama a pergunta: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retraz a mão, sim, a tua destra com os servos do teu Senhor? Até quando? E aqui esse até quando inicia uma série no terceiro livro dos Salmos. Porque essa é uma pergunta que ela vai ser repetida inúmeras vezes ao longo do terceiro livro dos Salmos. Até quando? Até quando? Até quando? Em meio à espera desse rei justo, que encerra o segundo livro dos Salmos, o Salmo 72, os salmistas agora experimentam a aflição enquanto aguardam o estabelecimento da justiça perfeita. Enquanto eles experimentam tudo aquilo que é diferente que o rei justo prometeu que viria trazer, eles se perguntam: até quando? Até quando? Até quando? E para cada pergunta até quando, há uma resposta fundamentada no caráter do nosso Deus. Meus irmãos, isso vale ouro, porque nós estamos vivendo até quando em diferentes circunstâncias. Nesse contexto aqui, o salmista vive um até quando, nações zombam da glória de Deus, até quando nós vamos ver como o caráter de Deus é lembrado no Salmo 74. Mas no Salmo 77, versículos 8 a 10, o salmista levanta perguntas similares à lógica do até quando. E ele faz então um apelo para a grandeza de Deus. No Salmo 79, versículo 5, o salmista pergunta: até quando? Salmo 79, versículo 5, abra comigo, Salmo 79, versículo 5. E aqui ele reconhece, o salmista reconhece que parte da aflição é disciplina do Senhor. Disciplina do Senhor com relação ao pecado do povo. Mas ele pergunta no versículo 5: até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo?
E diante do contexto de um salmista que está sofrendo a ira disciplinadora do Senhor, ele pergunta até quando, e é óbvio que ele vai clamar e apelar, interceder e clamar a misericórdia de Deus. Para cada até quando, para cada circunstância que nossa alma questiona o Senhor até quando, somos lembrados dos atributos de Deus. Alguém debaixo de disciplina, que sofre as consequências do pecado, e tem perguntado para o Senhor até quando, e alguns de nós experimentam isso, têm vivido essa história, nós precisamos ser lembrados da misericórdia do Senhor. Daqueles que têm sofrido ataque de diversos inimigos, e nós vamos definir na nossa perspectiva cristã o que são os inimigos de hoje. Quando somos atacados pelo inimigo e perguntamos até quando, precisamos lembrar da grandeza do nosso Deus e o triunfo da cruz de Cristo. No Salmo 80, versículo 4, até quando? É um apelo para o resultado da salvação. 82:2, diante de tanta injustiça, até quando? Um apelo para a justiça de Deus. 89:46, até quando vão sofrer a disciplina do Senhor? O salmista nos surpreende e ele ora, lembrando o Senhor da brevidade da vida. Senhor, até quando? Porque eu sou pobre e tu aumentar. Qual é o até quando que você está vivendo? Porque para cada um deles, nas diversas circunstâncias aqui representadas na nossa família, Deus é suficiente. Até quando? Até quando? Talvez você esteja no até quando do Salmo 74. Esse lamento nacional de Israel, por causa da profanação do templo do Senhor. Agora no versículo 12, o que nós vemos é que o salmista, ele passa de um lamento desesperado para um louvor confiante. Porque ele ajusta a sua perspectiva, e assim como nós vimos essa dinâmica no Salmo 73, o salmista faz o mesmo no Salmo 74, versículo 12. Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Um louvor confiante porque ele agora tira os seus olhos da profanação do santuário e ele coloca os seus olhos no Senhor. O Senhor que é antes do santuário. O Senhor que é o Alfa e o Ômega, Ele é eterno. Ele tira então os seus olhos das circunstâncias e ele foca agora no Senhor. E os atributos que ele lembra agora não era simplesmente para lembrar a sua fraca fé de quem é Deus. Mas nós vamos ver que o que ele lembra de quem Deus é a base da sua oração. Você ora errado porque não conhece a Deus. Quando você cresce no conhecimento de quem Deus é, isso vai turbinar sua vida de oração. Você vai chegar diante de um Deus que não é o Papai Noel, bonzinho, que dá tudo que seus filhos mimados querem. Ele é o Senhor do universo, Criador de todas as coisas. Ele é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso. Isso muda a forma como nós nos aproximamos desse Deus. E o salmista agora relembra quem Deus é, para o terceiro movimento do Salmo, para o seu pedido ousado. Ele lembra que o Senhor é eterno. Ele lembra que esse rei, ele é salvador por essência. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. E agora ele lista uma série de eventos que narram momentos significativos da história de Israel, em que Deus se mostrou salvador. Com o teu poder dividiste o mar. Não é difícil de lembrar o momento da história de Israel, em que Deus, com o poder dele, dividiu o mar, sacramentando, selando a libertação do povo de Israel do Egito. Deus é livrador diante do caos que nós estamos vivendo, porque profanaram o santuário. Eu quero trazer a minha memória do Deus que nos livrou do Egito. O salmista então tem saturado o seu coração diante da esperança de libertação. Há um Salvador e ele nos tirou do Egito. O que mais ele fez? Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Meus irmãos, eu queria pular o versículo 13 e o 14. Quem são esses monstros marinhos que Deus libertou Israel? Quem que é esse crocodilo que ele se despedaçou? Eu não sei. E eu fiquei olhando para o texto, Deus olhou para mim. E eu falei, vamos para o 15. O pastor Edson voltou, semana que vem, 74B.
Venha ver quem é esse crocodilo esmurçado. São as dificuldades de lidarmos com o texto antigo, mas inspirado por Deus. Então eu fiquei investigando quem era esse monstro marinho. Abra comigo em Jeremias, capítulo 51, versículo 34. Não sei se vai ser convincente ou não para você. Mas nós estamos no meio do Salmo 74, em que o salmista relembra os atos redentores, salvadores de Deus. Jeremias 51, versículo 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou. Quero olhar nas Bíblias, é melhor esperar um pouco mais. Não é Sofonias, é Jeremias. Jeremias se devorou. Para mim ficou fácil, eu coloquei uns negocinhos aqui na hora do negócio. Jeremias 51, 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. Constantemente na história de Israel, governantes opressores, aqueles que representavam os inimigos de Israel, eram chamados de monstros marinhos. Monstros marinhos. Nabucodonosor, Deus nos livrou das garras de governantes tiranos, nos tirou do Egito, nos livrou de Nabucodonosor. Versículo 14: tu espedaçaste as cabeças do crocodilo. Ezequiel 29, de 2 a 6, de 3 a 6. No Salmo 74, versículo 14: tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às animalhas do deserto. Esse crocodilo, seja lá quem ele for, foi esmagado por Deus na cabeça, e o que sobrou dele foi jogado para as feras do deserto. Ezequiel 29, de 3 a 6. Fala e diz, e assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre o campo aberto cairás. Não serás recolhido nem sepultado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. E é interessante a forma como o salmista coloca e seleciona determinados momentos da história de Israel, do livramento do Senhor, porque todos eles estão ligados com a paixão que Deus tem pela sua própria glória. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, nós vimos isso há 2 anos atrás, meus irmãos. Deus tira Israel do Egito para que Israel conheça quem Deus é. O faraó vai saber quem Deus é. Por quê? Porque eu vou tirar o meu povo, Israel, meu primogênito, do Egito. E Deus tira Israel do Egito para a sua própria glória. Nabucodonosor vai sofrer com o Senhor, porque Deus vai se revelar para ele. Aqui o faraó, no segundo momento em que Deus livra e traz profecias contra o Egito, é para que o Egito conheça que o Senhor é o único Senhor, em que o livramento de Deus é para o nosso bem, mas de forma última para a glória do nome dele. E o salmista então seleciona eventos que ligam o livramento do Senhor com a tua própria glória. Por quê? Porque ele está diante de uma situação que a glória do Senhor está sendo usurpada. Então ele lembra que o meu Deus é o meu Salvador, que zela para a sua própria glória. E eu vou então proclamar juízo contra aqueles que zombam do Senhor, porque Deus é zeloso com a sua glória. Meus irmãos, o salmista aqui entra num nível de profundidade. Ele nos educa a orar diante das nossas agonias,
a buscar pela glória de Deus, não tão somente com o nosso bem-estar. E aí um desafio para cada um de nós, de que embora você seja precioso aos olhos do Pai, embora o nosso valor como filho amado diante de Deus é enorme, você não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. Deus é. Amém. E porque Deus é o centro do universo, Ele se torna o motivo principal das orações do salmista. Ele está preocupado com a glória de Deus. É horrível esse negócio de ser zombado, é horrível esse negócio de ser levado cativo, mas ele está triste, porque a glória de Deus foi usurpada. Então ele satura sua memória dos eventos de salvação do Senhor, que Ele executou para que a sua glória fosse conhecida. Versículo 15 a 17, ele agora começa a mudar sutilmente os feitos do Senhor de livramento para a criação. Tu abristes fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Por que a criação? Porque o salmista agora apela e lembra do Senhor Criador, o Senhor Salvador. Ele tira o povo de Israel do Egito, ele quebra opressores por causa da sua própria glória. Sabe por que criação? Por que criação? O salmista sabe que o ato criativo de Deus foi o momento em que ele transforma o que era caos em ordem. Deus transforma caos em ordem. Essa é a nossa grande esperança na criação, e tem sido assim desde a história da humanidade. Deus transforma caos em ordem. Ele é um Deus criativo. Na sua capacidade de criar, Ele transforma caos em ordem. E Ele assim faz por meio da sua palavra. O salmista então lembra que o nosso Deus é um Deus criador, porque Ele enche o nosso coração de esperança em Gênesis 1, 2, o relato da criação, transformando o caos em ordem. Esse Deus que foi capaz de, com a sua palavra, criar tudo que existe eu conheço, é o Deus a quem eu vou apelar. É o Deus a quem eu suplico, clamo, lamento, porque Ele transforma caos em ordem. E somos lembrados então que criação, redenção, a história do seu povo andam de mãos juntas, andam de mãos dadas, porque Deus tem um plano também para a criação. Deus tem um plano para a criação que hoje geme por redenção. Deus tem um plano para essa criação que geme por redenção, em que nós somos personagens da história da glória de Deus. E as coisas são ligadas e somos lembrados aqui no Salmo 74. Nesse louvor confiante, o nosso Rei Ele é eterno, Ele é Salvador por essência, o Rei é Criador por excelência. Então o Salmo vai para o terceiro movimento, a partir do versículo 18, em que o salmista faz um pedido ousado, quase atrevido. À primeira instância parece até que ele está achando que Deus é o seu estagiário. Não sei se se relaciona com a experiência. Já foi estagiário? Eu tive uma incrível experiência de estagiário. Aprendi muito sobre xerox, pão de queijo, café, PowerPoint. Não, faz PowerPoint para mim. Não, mas a faculdade faz PowerPoint para mim. Quer ser efetivado? Faz PowerPoint. Estagiário, parece que Deus, meu estagiário aqui, conforme nós lemos isso. Mas esse pedido ousado, ele é construído em cima de uma aliança. Ele é construído em cima do caráter de Deus e sua obra de salvação. Versículo 18, lembra-te disso: o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e o povo insensato tem blasfemado o teu nome. Senhor, o meu pedido é para a tua glória. O meu pedido é para que o teu nome seja conhecido. E o povo tem zombado do Senhor. No versículo 19, ele clama por misericórdia. Essa rola, essa pomba, o povo de Israel. Não entrega esse povo.
Não entregue esse povo, essas feras do campo. Versículo 20. Nos traz a base do pedido, é a aliança do Senhor. Meus irmãos, nós aprendemos isso em Êxodo, que Deus se relaciona conosco mediante uma aliança. Nos foi estipulado algumas, talvez não seja o melhor termo, mas um tratado, um pacto, um combinado entre o seu povo e Deus. Ao longo da história se mostrou que o povo falha e Deus nunca falha. Ao longo da história se mostrou que Israel falhou em manter a aliança. Deus nunca falhou na sua parte. E a história é tão real nisso que há momentos em que Deus estabelece uma aliança incondicional, em que Ele é a própria garantia, porque Ele conhece a natureza do seu povo. A base então de intercessão desse salmista com relacionamento com Deus é a aliança. A aliança que o Senhor fez com Abraão. Senhor, eu clamo por ela. E aí nós lembramos da intercessão de Moisés, Êxodo 32. Quando Deus se ira diante do povo que havia, depois de alguns momentos em que havia sido resgatado do Egito, na primeira oportunidade o povo se volta para o bezerro de ouro. E Deus fala, chega. Moisés então intercede para o povo. Eu não sei se você lembra das bases da argumentação de Moisés. Moisés intercedendo para o povo, ele diz o seguinte: Senhor, o que as nações dirão? Você tirou o seu povo para destruí-los no deserto. O que Moisés faz? Ele intercede, baseado na aliança que Deus tem com o seu povo, visando a glória do nome dele, estabelecendo um padrão de mediação. O povo de Deus precisa de um mediador para se relacionar com Deus. E nós vemos isso ao longo das Escrituras. E se você está prestando atenção, você sabe que eu estou começando a construir aqui. Mediador, uma aliança, povo de Deus, o Senhor, povo agoniado, que tem uma aliança com o Senhor, que tem um mediador perfeito. A base da nossa intercessão, a base da forma como nós nos relacionamos com o Senhor, está na aliança que Ele tem com o seu povo. No versículo 21, a esperança é certa. Não fique envergonhado ou oprimido, louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Você está necessitado, você tem clamado até quando? A esperança é certa, comece a louvar o Senhor. Agora é só uma questão de tempo. E nos versículos 22 e 23, o seu pedido de ação de vida em favor do seu povo, para a glória do próprio Deus. Senhor, pleiteia a tua própria causa, porque os inimigos estão zombando do teu nome. O salmista está sintonizado com o coração de Deus. Ele sabe que a glória de Deus foi usurpada. Então ele clama ao Senhor. Ele está clamando ao Senhor. A congregação confessa, nesse seu lamento pela ausência do tabernáculo, que só Deus pode pleitear pela sua própria causa. Em nome de Deus. Esse é o salmo da perspectiva do salmista. Esse é o salmo da perspectiva pré-cristã. E eu espero que fique claro para você hoje que o lamento enquanto aguarda a vitória final leva o cristão a interceder àquele que criou todas as coisas, o salvou, pôs ordem no caos e é fiel à aliança que estabeleceu com o seu povo. Quando você experimenta situações de agonia que o leva a perguntar e questionar até quando, lembre-se que o seu lamento enquanto aguarda a vitória final, a vinda do Rei Justo, que vai estabelecer de uma vez por todas justiça perfeita, no Salmo 72, deve levar você a interceder a esse Deus que criou todas as coisas, que transformou o caos em ordem, que nos salvou numa obra de redenção perfeita na cruz do Calvário, que pôs ordem nesse caos, é fiel à aliança que estabeleceu com o seu povo. Essa é a esperança do cristão. Meus irmãos, e aqui nós começamos a interpretar agora o Salmo 74, aplicando a uma nova situação. Se antes o Salmo 74 estava antes da cruz de Cristo, agora nós, no ano 2014, precisamos olhar para o Salmo 74 na esperança de que Cristo está nele, na perspectiva de que Ele veio,
depois da cruz de Cristo, enquanto aguardamos a sua segunda vinda. E esses elementos que o salmista coloca, agora são reinterpretados na nossa situação, na história da redenção. E eu creio que quando olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que temas espirituais são vistos em eventos históricos. Nós vimos isso quando estudamos o tabernáculo, o quanto da pessoa de Cristo estava lá. Em conversa com o pastor, ele me disse há tempos atrás, eu não lembro quanto tempo atrás, um dos irmãos estudaram o livro de Josué, correto? A travessia do Rio Jordão. E aquele evento histórico em que um povo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, atravessou o Rio Jordão, prefigurando o quê? Batismo. Eventos históricos que nos ensinam verdades espirituais. Esses eventos históricos, mas eles não são meras ilustrações de temas espirituais, mas eles criam imagens concretas do padrão de Deus ao agir na história. Alguns jovens estão estudando o livro de Hebreus. Quando eu soube disso, eu sorri por fora, me agoniei por dentro. Deus, que difícil, cheio de realidades espirituais. Dica, jovens: lê Hebreus na mão direita e Levítico na esquerda. Você entendeu o que Cristo fez por nós? Imagens concretas da história que prefiguram realidades espirituais em Cristo Jesus. Não sei se isso complica ou ajuda. Levítico. Então, quando você falou Hebreus, eu lembrei de Levítico, por isso que eu fiquei agoniado. Mas são belas realidades do que Deus tem para o seu povo. E foi assim com o tabernáculo. Foi assim com tantas histórias do Antigo Testamento que nos mostram o padrão de Deus para o seu povo. Então vamos ao Salmo 74. Agora olhando até quando do crente em Cristo no ano 2014, quando a realidade do tabernáculo ela foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Onde a realidade do tabernáculo, Deus conosco, quando Cristo foi assunto aos céus, recebe então a presença do Espírito Santo, Deus conosco, em que agora o que ameaça o cristão não é Nabucodonosor, em que agora o que ameaça o cristão não é o crocodilo do Egito, em que agora o que ameaça o cristão é o mundo, é a carne, é as potestades e os principados desse século. Agora então nós vamos nos questionar até quando, diante das realidades cristãs que nos foram ensinadas em imagens concretas do Antigo Testamento, um lamento desesperado. Até quando, Senhor, eu vou lutar com esse pecado habitual que assola a minha carne? Essa é a agonia de tantos de nós. Eu escuto mensagem, eu sou exortado, eu venho para o aconselhamento, eu fico melhor, mas eu volto para o mesmo poço de lama. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai agir na minha vida? Até quando, o Senhor não vai trabalhar em mim? Até quando, Senhor, eu vou escutar o sermão que eu tenho que ser como Cristo, mas a realidade é que eu não consigo? Até quando, Senhor, eu vou lutar com a ansiedade? Até quando, Senhor, meu coração vai endurecer com o rebeldia? Até quando, Senhor, alguns de nós vão deixar a igreja com o coração endurecido, embrutecido, por causa do nosso inimigo que zomba de nós, igreja de Cristo, onde o pecado impera? É isso que o salmista clama. Ele entendeu que havia uma realidade, ele entendeu que havia um inimigo zombando do nome de Deus. Nosso problema não é Nabucodonosor, nosso problema não é o crocodilo do Egito, o nosso problema é o inimigo que já foi declarado derrota, mas que tem trabalhado no nosso meio. E gritamos: até quando? Até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer do nosso povo? Até quando, Senhor? E agora o que nós vemos é o mesmo esboço, meus irmãos. Eu não tirei Israel para as igrejas, só coloquei aqui a mesma coisa, os mesmos sentimentos, numa realidade agora diferente. Nós experimentamos esse sentimento de abandono. Deus não está falando conosco, Deus não está agindo no nosso meio. O pedido para que o Senhor lembre do seu povo. Lembra do seu povo.
E aí Êxodo 19, nação de sacerdotes. Bom, se você já está na igreja há algum tempo, você sabe que isso é repetido em referência à igreja. Quem é a nação de sacerdotes hoje? A igreja. Quem é o povo de Deus, comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo? A igreja. Quem é o povo de Deus? A igreja. Nós somos o povo de Deus. Amém. Lembra, Senhor, que nós somos teu povo? Vê, Senhor, a nossa aflição. Vê, Senhor, o pecado que tem destruído famílias. Vê, Senhor, o pecado que tem destruído vidas, tirado a alegria da salvação. Vê, Senhor, nós somos o teu povo. Tem misericórdia, Senhor. Até quando? Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Há estragos no nosso meio por causa do pecado. Vamos aprender a orar com o salmista, que sabe quem ele é, que nós somos povo de Deus, sabe quem Deus é, e que tem sentido um profundo sentimento de abandono. Até quando? Até quando eu vou ficar nessa apatia espiritual? Senhor, mexe comigo, trabalha comigo. Versículos 4 a 8, os inimigos bramando vitória, gritando vitória. Eu fico imaginando, nós não temos óculos para enxergarmos realidade espiritual, mas a coisa deve ser feia, meus irmãos. É que quando um de nós tropeça, lá vem o inimigo, está vendo? Ainda se diz crente, você é pior do que fulano no teu trabalho. Ainda se diz do louvor, ainda se diz pastor. Olha o que você está fazendo. E os inimigos zombam. Ainda se diz redimido, ainda se diz comprado pelo sangue. Eles estão zombando a horrível destruição causada pelos inimigos no nosso meio. Então no versículo 9, nós nos identificamos com a experiência do salmista, quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, porque o inimigo tem atuado no nosso meio. O inimigo atua no meio do povo de Deus. E meus irmãos, o que eu tenho observado é que Deus fala por meio de um pregador, mas o personagem principal é o Espírito Santo, na mensagem do Filho Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Mas a congregação tem uma parte ativa na proclamação da verdade, porque se há pecado no nosso meio, porque se existe pecados não confessados no nosso meio, isso entristece o Espírito Santo, aquele que atua no nosso meio. Você já parou para pensar que você pode ser responsável pelo calar de Deus na vida da Igreja Batista Maranata? Isso é de nos arrepiar. Isso deve nos levar ao temor. Isso deve nos lembrar dos eventos históricos do povo de Israel quando havia pecado no acampamento. E a forma como o corporativo, a forma como a comunidade sofria por causa do pecado de um só. São tantas passagens, meus irmãos. Davi resolve fazer um censo. Lembra dessa passagem? Davi resolve fazer um censo. Joabe diz: Davi, não faz isso, não é uma boa ideia. Não, vamos dar quantos tem no nosso exército. Ele faz o censo e começa a praga no povo. Milhares morrem. Por causa do pecado de quem? De um. Por causa do pecado de um. Acã. Lembra da história de Acã? Quantas e quantas histórias em que a comunidade sofre porque há pecado no meio do povo. Há pecado no meio do povo. Deixamos de escutar a voz do Senhor quando em massa temos pecados não confessados. A vitória não vem porque nós não cedemos às armas. Rebeldia, coração endurecido, obstinência. Eu não vou me arrepender, eu não quero Deus, eu não quero. Sabe quem sofre? Nosso Deus. Todos nós sofremos. Uma das aplicações diretas é a urgência que existe no nosso meio de confrontação mútua. Porque muitas vezes a sua indiferença tem perpetuado o pecado no nosso meio e deixando de ouvir a voz do Senhor. Ah, mas se eu for confrontar fulano, ele vai achar que eu sou chato. Você já parou para pensar o que Deus pensa sobre isso? Você já lembrou que você não é o centro do universo, Deus é? Você já lembrou que você não foi chamado para ser líder de torcida popular no nosso meio? Todos gostam.
Você já parou para pensar que você não é chamado para uma carreira política em que você acena e todos sorriem para você? Você foi chamado para fazer parte de um grupo, okay? Para fazer parte de uma família, para fazer parte de um corpo redimido pelo sangue de Jesus, que entende quem Deus é e busca a santidade. Garantida por aquele que nos chama. Garantida por aquele que nos chama. Deus tem falado no nosso meio. Você tem sido um obstáculo para isso. Esse lamento desesperado, então, até quando, Deus? Até quando, Deus? Até quando, Deus? Deve sair desse lamento com um louvor confiante. O Rei Eterno, que na eternidade passada me escolheu. Na eternidade passada me escolheu. Na eternidade passada lançou os decretos da obra de salvação em Cristo Jesus. Na eternidade passada separou o povo. Nossos feitos de salvação são claros, representados pela cruz de Cristo. Somos esse povo, então, nação santa, salvo por Deus, salvos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Efésios 2 narra de forma específica, nos versículos 1 a 10, a obra de salvação em nossos corações. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus nos temou e preparou para que andássemos nelas. Quão grande salvação! Somos salvos em Cristo Jesus. Quando estávamos presos nesse império de trevas, desobedientes ao Senhor, escravos do pecado, Cristo Jesus veio até nós. O Espírito Santo abriu os nossos olhos, nós respondemos com fé pela obra sobrenatural do Espírito, revelando algo que foi feito na antiguidade, na eternidade passada. Esse é o nosso Deus que nos salvou em Cristo Jesus. E agora, diante da petição, até quando, Senhor, os inimigos vão zombar de nós, nós devemos nos lembrar que em Cristo Jesus nós somos salvos. Essa é a esperança do cristão, é isso que acalma o nosso coração, é isso que acalmou o coração do salmista, ao lembrar-se que diante da zombaria do inimigo, havia um Deus vitorioso, cuja vitória é certa. Até quando? Talvez você esteja num lamaçal de pecado, triste. Você se cansou de dizer: essa é a última vez, essa é a última vez, essa é a última vez. Há um Deus Salvador em Cristo Jesus, que pagou o preço na cruz do Calvário. E Ele nos liberta desse ciclo de pecado. Até quando? Até quando? Até quando? Olha para a cruz. Olha para a cruz de Jesus. Esse Rei, Ele é Salvador por essência, é um Rei Criador por excelência. E aqui nós temos que também entender que Deus é Criador, de que a segunda pessoa da Trindade estava ativa na criação de tudo aquilo que existe. É uma doutrina importante para nós. Hoje nós vamos lembrar de manhã, em Romanos capítulo 8, que nós somos vencedores em Cristo Jesus. A passagem imediatamente anterior à passagem que hoje o pastor Fábio expôs.
É a passagem que narra que a natureza geme por redenção. Geme por redenção. A presença do pecado no nosso meio. Meus irmãos, hoje cedo, isola o X, né? Isola o X. Isola o pecado. O que resta? Isola o pecado. O que sobra? É o que nos a natureza geme por redenção. As coisas, novos céus, nova terra. Fantástico. Nós também lembramos que adoramos o Deus Criador. Versículo 18, então, adiante, um pedido ousado. E aqui o nosso desafio de orarmos o Salmo 74, uma perspectiva cristã, que Cristo está nele. Cristo está no Salmo 74. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, o povo insensato tem blasfemado o teu nome. É aquela história de que alguns dão um mau testemunho, zombando do Senhor, ainda se diz crente, olha o que você está fazendo. Senhor, não nos entrega na mão desses homens, desses zombadores. Porque a base do nosso relacionamento, a base do nosso pedido é a aliança que Ele tem conosco. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Que aliança é essa? 1 Coríntios capítulo 11. (25 e 26). Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A aliança que é a base do nosso relacionamento com Deus está na pessoa de Jesus Cristo. O seu sacrifício na cruz em nosso favor. E a esperança de que um dia Ele vai voltar. Esperança não é e se. Esperança certa, é um fato. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai encontrar um povo purificado pelo sangue de Jesus, que está clamando: até quando? Até quando? Até quando vão zombar de nós? Porque tropeçamos, porque a presença do Senhor é profanada no nosso meio, mas com base nessa aliança perfeita, em que Jesus Cristo toma a iniciativa e estabeleceu conosco, porque nós louvamos ao Senhor. Essa esperança é certa, nos conduzindo ao louvor, no Salmo 74, versículo 21, e nos reeducando a orarmos com ousadia. Nos reeducando a orarmos com ousadia. Porque grande parte da nossa timidez a orar é porque nós não cremos no que oramos. Nós não cremos no que oramos. Nós não cremos que Deus tem poder, Cristo tem poder sobre o pecado. Então a nossa oração ela já é demontada. Até quando, Senhor? Mas no versículo 22, o salmista é ousado. Ele é ousado porque ele é conhecedor do caráter de Deus e da aliança que Ele estabeleceu com ele. A sua oração cresce em ousadia quando você conhece quem Deus é e a aliança que Ele estabeleceu com você. Não sendo irreverente, mas conhecendo a aliança, você conhece as regras do jogo. Você sabe o que você pode pedir. A aliança que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Eu posso pedir tudo que estiver relacionado com essa aliança. Senhor, santifica o teu povo. Será que eu estou dentro da vontade do Senhor? Óbvio. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Senhor, abre os olhos do teu povo, para que eles contemplem as maravilhas da tua lei. Senhor, toca no coração de fulano, porque ele está em rebeldia. Senhor, zelando por tua glória, que aqui seja um lugar conhecido por pessoas que chegaram arrebentadas,
foram reconstruídas em Cristo Jesus e hoje proclamam uma obra de salvação para a glória de Deus. Não é para nós, Senhor, é para o Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja, que aqui seja um ponto de pregação da verdade, em que pessoas são cuidadas com o Evangelho puro e simples, que reconstrói famílias, que embeleza histórias, porque o Senhor é um Deus que resgata e santifica. Preste atenção nisso, Deus não justifica ninguém sem a intenção de santificá-lo também. A coisa é amarrada. Hoje de manhã nós refletimos muito sobre esse tema, e isso nos deixa boquiaberto. Deus não salva ninguém sem a intenção de santificá-lo. É Deus quem opera em nós. Se Deus lhe chamou, se você veio aqui, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano de esperança e de salvação. Se você está até as tampas de pecado, e Deus lhe chama hoje para justificá-lo, é porque Ele também irá santificá-lo, porque Ele é um Deus que salva. Há inúmeras provas vivas disso aqui no nosso meio. Deus justifica e Deus santifica, é Ele quem opera. Então, diante dessa realidade, a nossa oração é ousada. Ao entrarmos diante da presença do Senhor, nos questionando: até quando, Senhor? Até quando vamos sofrer o pecado no nosso meio? Até quando, Senhor, vamos ficar em silêncio, sem ouvir a Tua voz? Até quando? Até quando? Até quando? Senhor, lembra da Tua aliança conosco? Lembra, Senhor, que Cristo Jesus pagou o preço do pecado para não nos deixar lá. Lembra, Senhor, da Tua aliança de voltar e nos buscar. É nessas prerrogativas, é nessa base que oramos, intercedemos uns pelos outros. É nessa base que oramos com fé, diante da agonia que nos espera. Deus santifica. O apóstolo Paulo sabia disso. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo, conhecedor da nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus, ele agora é usado para orar pelo povo. E o que ele ora? Ele ora porque ele tem certeza que Deus vai responder. Fantástico. Efésios 1, versículo 15 em diante. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? O poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Meus irmãos, o poder que está disponível a nós é o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Você está ansioso? O poder que está disponível para você é o poder que ressuscitou Cristo Jesus. Você está em rebeldia, com o coração endurecido? O poder que está disponível a você é o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Você está escravo no ciclo de ansiedade, de pensamentos impuros. O seu lar é um lar onde impera gritaria, ira. Deixa eu dizer para você o poder que está disponível para você, que é melhor do que esse poder barato da teologia transformadora de prosperidade. Esse barato que tem por aí é o poder que foi exercido em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Há esperança para o seu lar. Até quando? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Meus irmãos, os recursos disponíveis para nós, enquanto lutamos e aguardamos a vitória final, são suficientes para que a glória de Deus seja vista num lugarzinho isolado, zona rural, quilômetro 11, pessoas de carne e osso, simples e insignificantes. Agora não passou em Ascensão, sendo publicado no jornal. As pessoas simples e insignificantes, mas amadas, libertas, Criador do universo. Somos importantes. A relevância está em Cristo. Ele é o centro. Para terminar, Filipenses capítulo 1. O apóstolo Paulo, ciente da aliança estabelecida por Deus,
ciente de quem Deus é, ciente do que Deus vai fazer na vida do seu povo. Suas orações estão repletas com confiança e ousadia. Filipenses 1, versículo 6, depois nós vamos pular para 9 a 11. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Certeza do apóstolo Paulo. Deus chamou vocês e vai completar a obra. Você está cansado? Você tem se questionado até quando essa apatia, até quando esse ficar, até quando isso. Deus vai completar a obra, a sua vida. Versículo 9 a 11. E também faço essa oração. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda a percepção, para aprovares as coisas excelentes e seres sinceros e muito culpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Por isso, escuta essa última expressão: para a glória e louvor de Deus. Amém. Até quando? Até Cristo voltar e finalizar o que Ele já começou. A obra de salvação no coração de todos aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, cientes e convictos do seu pecado, se entregaram ao Senhor, cientes e convictos da sua necessidade, se achegaram ao Senhor e clamaram: até quando? Vem o Senhor agora, salve e restaure. Essa é a nossa vida. Enquanto ela não é consumada, conforme nós vamos ver amanhã e depois de amanhã. Esse é o povo que ora com ousadia, com essa certa esperança. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, convictos do seu amor por nós, convictos, ó Deus, da obra de salvação em Jesus Cristo, gratos a Deus pela nova aliança que te escutamos como seu povo. A realidade, Deus, é que muitos de nós lutam com pecados por meses, talvez anos, talvez décadas. Cansados, ó Deus, clamaram, clamam: até quando, até quando? Venha a nós, Senhor. Dá-nos vitória, Deus. Nós somos cientes de que a vitória final virá em Cristo Jesus. Virá, ó Deus, na segunda vinda. Mas somos um povo de esperança, que experimenta vislumbres dessa vitória aqui e agora. O teu reino manifesta em nós por meio da proclamação da tua palavra. Concede graça à tua igreja, concede graça a nós, Igreja Batista Maranhão, para vivermos, ó Deus, as bênçãos da nova aliança. Povo redimido, povo escolhido, povo santificado e sendo renovado pela nossa esperança simples, profunda e repetitiva. Cristo Jesus assim. E era o nome dele que nós oramos. Amém. Vamos atrás do esboço. Tem algumas perguntas para a sua reflexão, discussão.